inscreva-se. Olá, boa a todos e bem-vindos a um novo vídeo, onde vamos aprender um monte de informações interessantes sobre diferentes tipos de dinossauros. Aqui já estamos vendo dois dinossauros herbívoros. De um lado, temos um grande tricerátopo, como vocês sabem, ele se caracterizava pelos 3 chifres que tinha na cabeça. Do outro lado, temos outro grande herbívoro, também da mesma família do tricerátopo. Mas vemos algumas diferenças. Por exemplo, em vez de ter 3 chifres na parte superior do crânio, ele tinha apenas um, que além disso era de um tamanho grande. Esse dinossauro recebe o nome de Estiracossauro. Depois vamos vê-los com mais detalhes, já que eles têm sons e luzes. Por enquanto, o que vamos fazer é abrir nossa caixa misteriosa, porque o interior está cheio de dinossauros diferentes, sobre os quais vamos aprender um monte de informações interessantes. Olhem, temos um monte para descobrir. E também temos, como podem ver, vamos tirá-los todos para aprender seus nomes e algumas de suas características. Vamos ver qual é o primeiro a sair. E parece que temos um grande dinossauro carnívoro. Também vamos experimentar com as diferentes texturas das figuras, já que desta vez, como vocês podem ver, a figura é daquelas molinhas, já que a pele dele pode ser esticada. E além disso, o interior está cheio de bolinhas de isopor. O Dilophosauro foi um dos primeiros grandes carnívoros que existiram. Podia chegar a cerca de 9 metros de comprimento e atingir uma altura aproximada de 2 metros. Como vocês podem ver, ele se caracterizava pelas 2 cristas que tinha na parte superior da cabeça, que lembram muito as cristas de um galo. Como vocês podem ver, ele andava de forma bípede, já que suas patas traseiras eram muito maiores e mais robustas do que as patas dianteiras. No entanto, eram bastante longas, e ele as usava para se ajudar na hora de comer, para poder segurar, agarrar suas presas ou para pegar a carne e levá-la até a boca. Ele possuía uma grande mandíbula cheia de dentes afiados. Habitava o planeta Terra no período Jurássico, há mais de 200 milhões de anos. Vamos ver qual é o próximo e temos um dos meus favoritos. Trata-se de um grande dinossauro herbívoro, chamado Estegossauro. O Estegossauro se caracterizava por ser um dinossauro muito grande e robusto. Além disso, ele tinha grandes placas ósseas na parte superior do seu corpo. Como vocês podem ver, as placas ósseas eram de tamanhos diferentes e estavam divididas em 2 grandes fileiras. Vocês sabem para que ele tinha essas placas para poder se defender dessa forma? Quando vinha um predador para cravar os dentes nele com suas grandes bocas, essas placas ósseas impediam que eles pudessem morder. E normalmente, quase todos os dinossauros herbívoros tinham alguma característica física que os ajudava para se defender dos predadores. Além disso, também tinha um golpe de cauda defensivo. Possuía 4 grandes espinhos na ponta, que usava balançando de um lado para o outro para poder se defender. Uma característica curiosa do estegossauro é que sua cabeça era muito pequena em comparação com o resto do corpo, podendo pesar aproximadamente umas 5 toneladas. Andava de forma quadrúpede. Como vocês podem ver, ele tinha 4 grandes patas. Embora, se vocês repararem, as patas traseiras são maiores, já que precisava ter muita força na parte de trás para poder balançar o rabo com muita força. E assim a caudada seria muito eficaz. Também gosto dessa figura, pois podemos amassá-la bastante. Vamos deixar por aqui e continuar com outro diferente. Olha só, algo está voando para fora da nossa caixa. Não é um dinossauro. Na verdade, ele é chamado de réptil voador. Existiram muitos répteis voadores. No entanto, pelas características físicas, já sabemos que essa figura é um pteranodonte. Ele se caracterizava por ter esse grande chifre na parte de trás da cabeça, mas principalmente por esse bico, quase não tinha dentes. Mas ele tinha algo muito curioso, uma pequena bolsa na parte de baixo do bico, muito parecida com a dos pelicanos. Para poder armazenar alimento, ele se alimentava principalmente de peixes e animais marinhos. Também é macio, e como vocês podem ver,
Seu corpo era bastante tonificado, era muito magro e lembra muito o físico dos morcegos atuais. No entanto, o Pteranodon tinha um tamanho gigantesco e possuía uma envergadura de mais de 2 metros de comprimento em cada uma de suas asas, as patas traseiras. Ele tinha garras fortes que também usava para capturar alimento. Portanto, sempre costumava sobrevoar áreas de rios, mares e oceanos. E se avistava algum tipo de peixe, descia em mergulho e tentava capturá-lo para se alimentar. Impressionante, não é? Um gigante dos peixes, e continuamos descobrindo informações interessantes sobre os dinossauros. Desta vez, temos um dinossauro herbívoro. Foi um gigante entre os gigantes e, como vocês podem ver, possuía um pescoço longo. Existiram muitas espécies diferentes de dinossauros de pescoço longo. No entanto, pelas características físicas que estamos observando, eu diria que desta vez se trata de um diplodoco, como vocês podem ver. Ele tinha um pescoço longo, mas também se caracterizava por possuir uma cauda comprida, que além disso era em forma de chicote, já que era muito fina na ponta. Essa era sua arma de defesa. Ele podia balançar a cauda muito rapidamente para se defender daqueles predadores que tentavam mordê-lo. Além disso, seu pescoço era tão longo que ele podia comer as folhas do topo das árvores, como vocês podem ver. Ao contrário do Brachiosauro, que também era um dinossauro de pescoço longo, o Diplodoco tinha as patas traseiras maiores e mais robustas do que as dianteiras, já que ele também precisava ter uma força descomunal na parte traseira para balançar o rabo com força, assim como também acontecia com o Estegossauro. Como eu comentei antes, a figura, além disso, me agrada muito porque vem com diferentes texturas e também diferentes tonalidades, como essas faixas pretas que percorrem todo o corpo do corpo dele. Como podem ver, a mandíbula dele não era grande. Isso é porque ele só se alimentava de plantas, folhas, grama e frutas, diferente dos carnívoros, que precisavam ter muitos dentes para mastigar a carne. Vamos deixar nosso Diplodoco por aqui e seguir com outro diferente, que é um Parasaurolophus. Como vocês podem ver, ele tinha um grande chifre na parte de trás da cabeça. E eu gosto muito desse dinossauro porque suas características físicas são bem diferentes, interessantes. Vocês sabem para que ele usava o chifre? Ele usava para se comunicar com o resto do bando, já que o chifre era capaz de emitir sons muito parecidos com os sons do trombone. Dessa forma, quando vinha, por exemplo, um predador para atacá-los, se um deles visse, começava a emitir sons para avisar o resto do bando, para que corressem e fugissem. Muito interessante, não é mesmo? Além disso, seu corpo era estranho e robusto. Outra característica é que ele conseguia andar de forma bípede, usando as patas traseiras, que eram bem grandes e grossas, mas também podia andar de forma quadrúpede, apoiando suas 4 patas. Como vocês podem ver, as pegadas do Parasaurolophus eram bastante diferentes. Tinha os dedos posicionados de tal forma que podia apoiar muito bem todo o peso do seu corpo. Também tinha uma longa cauda, e como vocês podem ver, sua mandíbula era pequena, ele só se alimentava de capim. Mais um por aqui. Aliás, ele também habitou o planeta Terra no período Cretáceo, assim como aconteceu com o grande Tricerátopo. Já falei para vocês sobre o Tricerátopo no começo do vídeo. Como vocês podem ver, ele é quadrúpede e também tem um corpo muito robusto. Para se defender, usava o formato do seu crânio. Como vocês podem ver, ele tinha 3 chifres. O terceiro chifre, localizado na parte superior do nariz, era muito menor. Já os 2 chifres superiores podiam chegar a mais de 1 metro de comprimento. Além disso, nas laterais do seu crânio ele também tinha vários espinhos. Vocês conseguem ver também? Para poder se defender, ele também tinha uma cauda bastante robusta e algo muito característico no Tricerátopo, assim como em outros herbívoros, é que ele possuía um bico forte na ponta da boca, que usava para cavar a terra em busca de alimento. E antes eu prometi para vocês que também iríamos ver essa figura como eu estava comentando. Ela tem sons e podemos fazer diferentes movimentos, já que é articulada. Pode mover as patas traseiras, as dianteiras, isso eu gosto bastante.
porque podemos deixá-la em diferentes posições, agachada, levantada. Se mexermos a cabeça dela, é quando ela emite os sons. Podemos ouvir seu grande rugido super legal. Vamos ver o outro. Esse aqui eu comentei com vocês que além disso tem luzes. Vamos ver. Esse é o seu grande rugido. E tanto os olhos quanto o chifre que ele tem na parte de cima do nariz se iluminam. Vamos apagar as luzes para ver o chifre iluminado desse estiracossauro. E já terminamos o vídeo de hoje. Aqui estão todos os dinossauros que vimos hoje. Espero que vocês tenham aprendido algum detalhe novo e interessante. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um super like e convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E também porque assim vocês me ajudam a continuar criando conteúdo para todos vocês. E agora sim, eu me despeço. Nos vemos no próximo vídeo com mais informações e dinossauros interessantes. Tchau! Que vocês tenham um dia fantástico. Inscreva-se no canal. Tchau. Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo em que voltamos a mergulhar no fantástico mundo animal. Vamos fazer isso para conhecer todos os animais que estão escondidos dentro da caixa misteriosa. Aqui na capa já estamos vendo um urso em liberdade. Reparem como ele é bonito. Além disso, podemos ver suas garras impressionantes. No vídeo de hoje, também vamos usar a Enciclopédia dos Animais. Vocês já sabem que eu adoro usar livros, porque dentro deles temos um monte de informações interessantes sobre todos eles. Por exemplo, aqui temos um coati. Olhem, eu gosto dessa enciclopédia porque ela traz muitas imagens dos animais em liberdade, que é onde eles sempre deveriam estar. E agora sim, vamos abrir nossa caixa para ver tudo o que encontramos. Vamos estimular nossa curiosidade e aprender de forma lúdica, usando todas essas figuras de animais. Além disso, vamos experimentar suas diferentes texturas. O que acham? Se primeiro pegarmos uma tartaruga marinha, como podem ver, ela tem uma textura macia. Além disso, também podemos esticá-la. E parece que o interior está cheio de bolinhas de cortiça. Como podem ver, a tartaruga marinha se caracteriza por ter 4 patas. As duas dianteiras são mais longas do que as traseiras, mas na verdade são como nadadeiras, já que ela as utiliza para poder nadar em alta velocidade debaixo d'água. Algumas tartarugas, das maiores, podem chegar a pesar mais de 200 quilos e podem alcançar mais de 2 metros de comprimento, ou seja, são extraordinariamente grandes. Como vocês podem ver, podemos observar sua boca com um bico forte na ponta, que ela também usa para cavar na areia em busca de alimento. Ela tem um casco bastante achatado, ao contrário das tartarugas terrestres, que têm o casco muito curvado para cima. Por ter o casco mais plano, isso permite que elas tenham maior aerodinâmica debaixo d'água para poder nadar com mais facilidade. Nestas páginas da enciclopédia, temos informações sobre a raia-manta e, deste lado, sobre a tartaruga marinha. Olhem para esta imagem, é linda! Além disso, temos informações na parte de baixo. Ela nos diz que é capaz de arrastar todo o seu peso, esses 200 quilos, pela areia, o que é incrível. É onde ela vai colocar os ovos, ou seja, sai do oceano e anda pela praia até encontrar um lugar seguro para botar seus ovos. Impressionante! Ela também nos diz que algumas têm uma longevidade de cerca de 120 anos. Então vamos deixá-la por aqui e continuar com outro tipo de animal. E desta vez, parece que sai da nossa caixa um réptil. Por enquanto, pelas cores dela, eu já gosto muito. Trata-se de um tipo de cobra, como vocês podem ver. Ela também é grandinha, até faz barulho quando a apertamos. Eu gosto porque ela tem o detalhe de todas as suas escamas. Também podemos ver a língua dela, que, como vocês podem notar, é bífida na ponta, ou seja, é dividida em duas. Vocês já sabem que existem muitos tipos de cobras, algumas maiores e outras menores. Além disso,
Algumas delas são constritoras. Isso quer dizer que elas são estranguladoras, ou seja, algumas capturam suas presas estrangulando com a cauda e outras usam veneno. Existem algumas tão venenosas que podem até ser uma ameaça muito séria para os seres humanos, então é preciso ter cuidado com elas. Continuando com outro diferente, temos um animal já extinto. Trata-se de um tipo de dinossauro. Desta vez, trata-se de um dinossauro herbívoro, o que significa que se alimentava de plantas, folhas e grama. Por isso, sua boca não era muito grande. Ao contrário dos grandes carnívoros, como o grande Tiranossauro Rex, desta vez temos um dinossauro de pescoço longo. Pelas suas características físicas, eu diria que se trata de um brachiosauro. Sabemos disso porque ele tinha as patas dianteiras mais altas e longas do que as traseiras. Era assim porque precisava suportar o peso desse pescoço longo. Além disso, o brachiosauro também se caracterizava pelo formato da sua cabeça. Observem, ele tinha uma pequena protuberância na parte superior. Ele tinha um pescoço tão longo que podia até comer as folhas do topo das árvores. Além disso, essa figura é diferente das que vimos anteriormente. Ela é de plástico rígido e ainda vem com as patas e o pescoço articulados. Muito legal! Brachiosauro foi um gigante entre os gigantes que viveu há mais de 200 milhões de anos. E aqui temos outro dinossauro, mas desta vez parece que acabou de nascer. Vejam, ele ainda conserva a parte de baixo da casca. Parece que se trata de um dinossauro blindado chamado anquilossauro. Eu gosto muito dos detalhes que ele tem. A figura também é bem diferente das anteriores. É macia e ainda emite luz e sons. Na parte de baixo, temos um alto-falante. Vamos pressioná-lo para ver como ele se ilumina e também para ouvir seu grande rugido. Obrigada! E é assim que ele se ilumina. Como vocês podem ver, ele tem várias cores: azul, vermelho, verde. No grande livro dos dinossauros, temos muitas informações sobre o anquilossauro. Ele nos diz que também era chamado de tatu do Cretáceo. Nessa ilustração, podemos imaginar como ele era de verdade. Como vocês podem ver, sua pele era muito grossa e dura. E além disso, era coberta por um monte de espinhos. Isso era um método de defesa para quando algum predador vinha atacá-lo. Além disso, temos uma fotografia com os restos fósseis do crânio de um anquilossauro. Tudo ainda conserva os espinhos da sua cabeça e podemos ver esses buracos, que são suas narinas, assim como as aberturas onde ficavam seus olhos. Impressionante! Outra característica do anquilossauro é que ele tinha uma grande bola, ou massa, que usava para movê-la de um lado para o outro e se defender dos predadores. Isso nos diz que ele podia chegar a quase 5 toneladas de peso e medir cerca de 5 metros de comprimento, desde a cabeça até o final da cauda. Habitou o planeta Terra no período Cretáceo e continuamos descobrindo mais animais. Desta vez, temos outro grande dinossauro, um dos maiores carnívoros que já existiu, um dos maiores predadores. Na verdade, estamos falando do grande Carnotauro. Essa figura é bem legal, principalmente pelo seu tamanho, mas além disso, ela também é macia e emite sons. Se apertarmos, reparem. Podemos apreciar a grande mandíbula que o Carnotauro tinha, cheia de dentes afiados. Sua cabeça era tão grande que os lados eram achatados para assim aliviar o peso. Como podem ver, era um dinossauro crípede. Andava com suas grandes e robustas patas traseiras, embora usasse as dianteiras para segurar melhor a carne e levá-la à boca. Como vocês podem ver, ele tem 2 chifres que não eram muito grandes, mas segundo os pesquisadores e pesquisadoras, ele os usava para dar grandes cabeçadas e também para cegar seus oponentes. Ou seja, normalmente ele mirava nos olhos do oponente para deixá-lo cego, ou pelo menos causar algum dano ocular.
Ele também tinha uma longa cauda e uma pequena crista de espinhos que percorria toda a parte dorsal do seu corpo. Impressionante esse grande predador. Já restam poucos animais dentro da caixa e olhem, temos uma figura, trata-se de um urso pardo. O melhor para conhecer um urso pardo, mais do que com a figura, é usando essas imagens. Reparem, temos várias fotografias desses ursos em liberdade. Por um lado, estamos vendo os ursos se banhando no rio. Eles adoram tomar bons mergulhos e também comer peixe, que é um dos seus principais e favoritos alimentos. Aqui também estamos vendo 2 pequenos ursos. E essa ilustração ou fotografia que eu adoro, podemos ver todos os detalhes do seu pelo. Os ursos são de grandes dimensões. Embora possam parecer muito fofos por causa dos bichos de pelúcia que vimos ao longo da nossa vida, na verdade eles são animais muito imprevisíveis. Normalmente, quando vamos a uma área onde vivem ursos, é preciso fazer bastante barulho para que eles nos ouçam e possam ir embora, sem se aproximar da gente. Acima de tudo, algo muito importante também é manter a comida bem guardada, porque se eles sentirem o cheiro e estiverem com fome, vão imediatamente até onde estamos. Então, muito cuidado se formos visitar áreas onde os ursos vivem em liberdade. Vamos deixar por aqui, como se estivesse hibernando em sua caverna. E continuamos com outro animal diferente, e desta vez temos um animal marinho. Trata-se de uma orca, um dos maiores predadores que temos atualmente nos oceanos. Olhem, também é super macio, está cheio de bolinhas de cortiça aqui dentro, não sei porquê. Mas será que alguma delas saiu? As orcas se destacam por suas cores. São muito chamativas. São brancas na parte de baixo e totalmente pretas com essas manchas brancas. Aqui podemos ver sua grande barbatana dorsal e sua cauda, que elas usam para nadar em alta velocidade. Além disso, elas também adoram saltar na água e até fazer algumas acrobacias. E agora sim, terminamos o vídeo de hoje. Aqui na frente temos todos os animais que conhecemos hoje. Se vocês gostaram deste vídeo, podem me ajudar dando um super like. E assim vocês me ajudam a continuar criando um monte de conteúdo gratuito para todos vocês. E agora sim, eu me despeço. Nos vemos no próximo vídeo com mais animais impressionantes. Tchau!